Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais e os sinais de pontuação, né? Vamos então fazer uma construção deste conhecimento, do conceito de oração subordinada adverbial. Então vamos lá. Aqui, desse lado aqui está a questão, mas por enquanto nós não vamos olhá-la, nós vamos ficar de olho no que eu vou escrever sobre o conceito de oração adverbial. Também vamos fazer pequenas frases e nós vamos entender como que é o funcionamento de uma oração adverbial. Que nem nesta frase que eu coloquei aqui, ó. O professor chegou à escola tarde. Né? Nós temos ali uma palavra que indica uma circunstância. O que é uma circunstância? Essa palavra é de origem latina, que é em torno de algo que está em pé. Se algo que está em pé já é algo que certamente vai sentar, esse algo em torno é o que? Algo acessório, algo desnecessário. Então, todas as circunstâncias elas são colocadas dentro de uma frase por meio de advérbios e todos os seus desdobramentos. Quais são os desdobramentos de um advérbio? Nós vamos ver como que isso acontece. Então, nessa frase aqui, ó, temos a palavra tarde, que pode ser eliminada sem que essa frase perca o seu sentido principal. Claro que ela perde alguma coisa em termos de informação, óbvio. Mas essa palavra tarde, ela é o quê? Ela é acessória. E por ser acessória, ela pode vir em qualquer parte da frase, ou seja, lá no começo, ou seja, deslocada da sua posição normal. Qual é a posição normal de tudo que é acessório dentro da frase? Lá no fim, lá no final. Então ali, ó, nós temos tarde como algo acessório. Agora vamos aumentar essa circunstância em termos de riqueza de informação. Ó, aqui a gente colocou uns termos maiores do que tarde, portanto, pode ter o que? Maior riqueza de informação. Enquanto aqui em cima, tarde, é um advérbio de tempo, depois do horário, isso aqui que eu estou destacando, isso é uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial? É um conjunto de palavras que tem função de advérbio, que elas funcionam como um advérbio, ou seja, dando circunstâncias, ou seja, informações acessórias, e tem mobilidade na frase, ou seja, pode vir lá no começo, no meio ou no fim. Então aqui a gente tem uma locução adverbial. Depois do horário é uma locução adverbial. E ainda a gente pode especificar cada vez mais essa circunstância. Pode o quê? Dar maior riqueza de detalhes. Olha só, o professor chegou à escola quando tudo não mais funcionara. Ou seja, aqui a gente passou do nível de locução adverbial para o termo de uma oração. Uma oração é uma frase com verbo, né? Só que essa frase com verbo ali, ela não tem autonomia, ou seja, ela está ali para quê? Somente para ser uma informação acessória de outra oração. Por causa disso que essa oração aí, ela é o que? Subordinada.
Porque ela serve como um apêndice para uma outra oração. Apêndice é o quê? Aquilo ali que tu pode, ó, cortar, né? Então, ali, ó, chegou à escola é a oração principal. E aquela outra ali está servindo com uma função semelhante à tarde, aqui em cima, e depois do horário aqui em cima também. Então, essa frase inteira aqui que eu destaquei, ela tem o que? Função adverbial. Função adverbial por quê? Porque ela é acessória, ela pode ser excluída sem que esse período aí fique incompleto. E também outra coisa, ela tem mobilidade nisso aí, ou seja, ela pode vir lá no começo, ela pode vir no meio ou pode vir no fim. Então essa oração que eu sublinhei aqui, ó, que ela está destacada, vamos pegar uma canetinha aqui, pegar uma caneta super colorida. Vamos sublinhar tudo que tem função adverbial aqui, ó, tarde, depois do horário, e quando tudo não mais funcionar. Tudo isso aqui tem função adverbial, ou seja, tudo isso aqui está dando informação acessória para outra oração ali, que é o professor chegou à escola. Então, esse último estágio aqui, dessa especificação do advérbio, aqui a gente tem uma oração adverbial, que tem função de um simples advérbio, dar informação acessória para algo, ter mobilidade na frase, ou seja, pode vir lá no começo, no meio ou no fim, e pode ser extirpada sem que a frase sinta perda total de sentido. Quer ver como isso aqui também, como essa oração ela é móvel? Ó, a gente pode colocar lá no começo, quando tudo não mais funcionar, o professor chegou à escola. Vocês estão vendo? Eu posso colocar também no meio, ó, o professor, quando tudo não mais funcionar, chegou à escola. Tá vendo? Olha só como essa oração adverbial aqui, ó, que eu vou sublinhar também. Só que agora eu vou sublinhar de verde aqui, ó, para vocês verem. Ela tá aqui no começo ou tá no meio. Então era a esse ponto que eu queria chegar. Por quê? Os advérbios, quando eles não estão na sua posição normal, que é lá no final, eles vão demandar o quê? Uso de pontuação, uso de vírgula, né, uso de um travessãozinho. Então, essa questão que eu coloquei aqui, ela versa sobre isso. Porque vai ter uma das alternativas em que nós não vamos ter uma oração adverbial. Vamos ver qual é? Vamos! Tem aqui, ó, primeira alternativa. Ó. Quer dizer, vamos ler primeiro o enunciado. De acordo com a regra, quando antepostas, ou seja, colocadas lá no começo, antes, quando antepostas à oração principal, as orações subordinadas adverbiais são isoladas por vírgula. Em qual alternativa não usaríamos esse sinal de pontuação? Se ninguém for contra, vírgula, você poderá ser promovido. Ali a gente tem uma oração adverbial condicional, que é aquela que exprime uma condição para um fato expresso na oração principal. Começando com conjunção aqui, nós já ficamos de olho para ver se não é uma oração subordinada. Conjunções, vocês lembram o que são? São aquelas palavras bem pequenininhas, tipo se, como, já que, visto que, conforme, quando, enquanto, que elas começam uma oração e estabelecem uma relação dessa oração com outra. Ali, ó, quando entrou em casa, vírgula, viu a bagunça que os gatos fizeram. Também essa vírgula está certa. Então, essas duas aqui, nós colocamos a vírgula por quê? Porque a oração adverbial está no começo. Então, se um advérbio está no começo,
temos que marcar esse deslocamento com uma vírgula. Logo que chegar à fábrica, vírgula, relate-me os danos do dia anterior. Mesma coisa. Temos uma oração adverbial temporal deslocada lá no início. Ó, vou à Bahia em janeiro e trarei seus instrumentos. Aqui a gente já não tem uma oração adverbial. Ali é o que? São duas orações que ambas têm autonomia. Uma conta um fato depois da outra. Então nós temos coordenadas. E, portanto, não pode ter vírgulas. Por quê? Porque aquelas duas orações últimas aqui, elas têm o mesmo sujeito. E o E, quando liga duas frases que têm o mesmo sujeito, não admite vírgula antes dele. Tranquilo? Então temos que assinalar essa aqui. É essa aqui que não pode ter vírgula, tá bom? Beijo!